nós, a Igreja do Avivamento. Amém? Meu pastor, hoje eu vi estilo Pastor Miguel, gostou? Gravatinha. Disse para Paulo, hoje eu vou estilo Pastor Miguel. Graças a Deus, é com alegria no nosso coração que estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra do Senhor para essa igreja amada. Quem está feliz aí com Jesus? E assim, irmãos, de verdade, se toda a igreja tivesse chegado cedo e tivesse vindo aqui para trás, não precisava mais nem eu pregar, porque hoje eu ouvi pregação. Hoje o povo estava afiado, parabéns. Eu queria que a igreja aplaudisse o Senhor pela vida dos formandos, né? Escola de liderança, coordenação da nossa irmã Lidiane. Meus parabéns a todos os irmãos, uma alegria, né, em poder estar participando desse momento, vendo ali o fruto, o crescimento de cada um, cada irmão. Tem um casal na minha cela, irmão Castelo, irmã Rose, e também cada irmão, a Elô, Elisiane, a irmã Nilza também, os meninos Guilherme, Vinícius, Sidney, todos vocês estão de parabéns. E certamente dessa frota aí, né, dessa turma que se formou, vão vir grandes líderes, viu, pastor Bosco? Grandes líderes de célula, né, que vão aí impactar essa geração pregando a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 3. Pronto, fechou aqui, foi? Pronto, estava agoniado porque tinha que ter algum peso aqui, porque estava... Não, tá bom. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. O tema da minha pregação é a mensagem de João. Vou repetir, a mensagem de João. E aí vocês vão... Agora a gente vai ler a mensagem de João e em seguida eu vou estar ministrando, né, esses 12 versículos de forma que a igreja possa compreender e que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão, cada irmã que já que veio para ouvir a voz do Senhor. Alguns estão ficando de pé, então toda a igreja de reverência à palavra, vamos ficar de pé juntos e fazemos essa leitura. Quem pode, fique de pé. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu vou tentar aqui de alguma forma economizar no tempo. Geralmente eu faço outra oração, não vou fazer.
né? Porque eu escrevi muito, viu? Tenham paciência comigo nessa noite. Eu escrevi muito, estava falando com a Paola, né? O Miguel aqui, que eu escrevi bastante, mas foi aquilo que o Senhor me entregou. E que os irmãos tenham atenção, não deixe que o inimigo roube a semente nessa noite, amém? Fiquem ligados, conectados, espertos, não durmam, não deixe que o celular tome a sua atenção, mas que você possa estar com a sua mente nesse instante cativa a palavra do Senhor, que você possa estar com a sua pensamento somente naquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Como todos sabemos, né, nesse bimestre estamos conversando sobre o tema arrependimento. Janeiro e fevereiro nós estaremos trabalhando esse tema. E aí quando a gente olha para as Escrituras, especialmente para o Novo Testamento, e quando falamos sobre arrependimento, dificilmente nós não iremos lembrar dessa figura tão emblemática chamada João Batista, né? Essa mensagem de João Batista, eu acho que toda a igreja já ouviu falar, né? Esse sermão dele, um sermão duro, né? Chamando o povo ao arrependimento, de fato, né? Batizando o povo nas águas e ali preparando o caminho do Senhor. E João Batista, que não é o João apóstolo, né? Porque alguns não têm conhecimento, né? Mas na Bíblia ela traz referências assim, a alguns Joões. Esse João é um nome muito comum na época de Jesus, no Novo Testamento. Então você vai ouvir falar, né, durante todo o Novo Testamento, alguns nomes de João, mas os mais conhecidos é o João apóstolo, que fez, né, escreveu o autor do livro de João, do Evangelho de João, das 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e do Apocalipse. Muito importante também, né, na obra de Deus, no reino, mas não é esse o João. Mas o João ao qual nós iremos falar, esse personagem, é o João Batista, o profeta, né, que a Bíblia chama o maior dos nascidos de mulher. João, ele tem uma importância, né? Ele faz a transição dos profetas do Antigo e o último do Novo Testamento. Todos os profetas que profetizaram sobre Jesus no Antigo Testamento profetizaram para o futuro sobre Jesus, mas João profetizou para o presente. Ele profetizou e ele viu, irmã Lidiane, com seus próprios olhos, o Todo-Poderoso Senhor. Tem um momento que ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, ele é essa dobradiça, né, do Antigo para o Novo, dos profetas. E ele era também primo de Jesus, né? Curiosidade aí, João Batista era primo de Jesus, filho de Zacarias e de Isabel. E a Bíblia traz o relato, acho que no Evangelho de Lucas, que em certo momento Maria, mãe de Jesus, junto com José, vai visitar, né, a sua prima Isabel. E ali naquele encontro, a Bíblia fala que João Batista no ventre ficou cheio do Espírito Santo, tanto ele quanto a sua mãe. O Senhor tomou ali as crianças no ventre, houve ali uma conexão tremenda espiritual, e ali confirmava, né, a importância de João Batista no reino de Deus, né, o seu chamado, o seu ministério, até porque faziam ali 400 anos que não se levantavam alguém com a palavra do Senhor, um profeta. Desde Malaquias, Deus ficou calado por 400 anos, viu? Irmã Deni, irmão Castro. Então existia essa expectativa, né, de alguém vir em nome do Senhor. E aí Deus vem e aparece a João, se revela a João, chama João Batista desde o ventre. Ele foi consagrado ao Senhor, filho do sacerdote Zacarias. Então ele tem aí todo um lance, né, que o Senhor chama ele, prepara ele desde o ventre, desde o seu nascimento até mesmo ali ele está à beira do Rio Jordão anunciando, né, e propagando o reino de Deus. Amém? Então, no nascimento de João, a palavra fala que, por ordem de Deus, Zacarias ele estava sem falar, né, mudo, né, com a língua parada, por conta que ele tinha recebido essa promessa, essa profecia, que o filho dele ia nascer e seria um milagre, porque Isabel era já idosa e, para completar, estéril. Então João Batista, na verdade, seria já um milagre, né? Deus preparou desde o começo e foi um milagre, né? Então Zacarias muito se alegrou, porque ia ter a oportunidade de gerar um filho, né, ao qual o Senhor poderia fazer grandes coisas. Então aquilo mexeu, né, com aquela sociedade, com aquelas pessoas, com aquela comunidade.
né? Como eu falei, 400 anos ali que Deus não falava, e aí vem este homem, né, que teve tanta importância no ministério de Jesus, e por isso ele também foi reconhecido pelo Senhor Jesus como o maior dos nascidos de mulher. Mais interessante, e aqui eu vou abrir um parênteses, né, que no mesmo instante que Jesus revela que ele era o maior dos nascidos de mulher, em seguida Jesus diz que o menor do reino dos céus é maior do que João. Amém? Ou seja, eu, você, no reino dos céus ainda somos maiores do que João. Olha só que maravilha. Certamente Jesus ele fala isso para que não subisse ao ego, né, de João Batista, para ele pensar que, porque nós humanos somos muito falhos e tendenciosos, né, a querermos nos gloriarmos, a querermos fama, mas sempre o Senhor Jesus ele trabalha em igualdade, assim, sabe? Igualdade com cada um de nós. Nós, Igreja do Senhor, nós que somos participantes do reino de Deus, filhos do mesmo Pai, Ele trata cada um de nós de forma igual. Amém, irmãos? Todos nós, para o Senhor, somos seus filhos, e todos nós somos importantes, e todos nós temos a nossa chamada. Então, ele fala que o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então, certamente João já entendia isso. Em determinado momento, alguns estão chamando João Batista de Jesus. Será que não é ele o Messias? E ele fala, não, eu não sou digno nem de amarrar o cadastro das sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então João ele tinha essa consciência de que ele era apenas uma voz que clamava no deserto, que prepararia o caminho do Senhor. Amém? Esse era João, o grande profeta do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês, né, sobre essa mensagem dele, a mensagem de João, uma mensagem tão necessária para os nossos dias, mas que infelizmente muitos líderes, muitas igrejas, muitos pastores deixaram essa mensagem de lado. Talvez dão pouca importância àquilo que precisa ser dado mais importância, que é o arrependimento. Então, quando os pastores trouxeram em reunião esses temas que iremos trabalhar durante o ano, eu muito me alegrei, graças a Deus, que a nossa igreja é uma igreja que ainda permanece firme pregando a palavra do Senhor, amém? E que assim seja até o fim. Não importa quantos vão vir, aqueles que o Senhor mandar, obviamente, iremos pregar a palavra que o Senhor envie, né? Porque a Bíblia fala que grande é a seara, muitos precisam ouvir a mensagem, mas nós não queremos massagear ego de ninguém, irmãos. Nós não temos o interesse de estarmos aqui com a igreja lotada de pessoas vazias de Deus, de pessoas que estão aqui em busca apenas das bênçãos, mas que não querem uma vida de arrependimento, uma vida de consagração, uma vida de renúncia. Não adianta. Então muitos aí colocaram a palavra dura, né, de lado, de arrependimento, palavras sobre pecado, sobre inferno, para massagear o ego das pessoas em busca de outras coisas, de alencar outras coisas, de juntar tesouros na terra. Então precisamos pregar o evangelho genuíno. E você pode perceber que João, depois de 400 anos sem Deus falar, quando Deus levanta, dá a palavra a ele vem falar sobre arrependimento, sobre o inferno, e sobre o batismo, e sobre Jesus. É assim que tem que ser até o fim. A igreja não pode se acovardar, a igreja não pode abrir mão de pregar o verdadeiro evangelho. Doa a quem doer, custe o que custar. Precisamos pregar o evangelho da salvação, precisamos pregar sobre arrependimento. Se você perguntar a cada um dos irmãos que hoje se formaram, apresentaram suas teses, seus trabalhos, e eu pude ouvir muitas histórias hoje, você vai perceber que eles estão aqui hoje, que eles fizeram hoje as suas apresentações porque o evangelho foi pregado, irmão Castelo, porque a palavra chegou no teu coração através da mensagem, da pregação, através da vida de alguém. No seu caso foi da irmã Rose, que ele chamou para a igreja. Então cada um aqui teve a sua história. A palavra chegou através de alguém que pregou o verdadeiro evangelho, amém? Então assim precisamos também pregar a palavra de Deus. E aí, vamos ver aqui, né, nesse texto de Mateus, também essa história da mensagem de João também está em Lucas capítulo 3, mas eu decidi aqui ministrar sobre Mateus 3, do versículo 1 ao versículo 12. Então a gente vai ver alguns ensinamentos que podemos aprender com a mensagem de João Batista. Quantos querem aprender? Glória a Deus. Quantos se arrependeram de seus pecados, deixaram a sua vida de pecado passado para viver um evangelho genuíno? Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Aleluia. Então, se isso é verdade em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, foi porque a mensagem chegou até nós.
Então precisamos levar a mensagem também a outros. Primeiro, irmãos, versículo 1 ao versículo 3. O reino dos céus está próximo. Primeiro ensinamento que a gente vai ver nesses 3 primeiros versículos é que o reino dos céus está próximo. E a gente vai entender um pouco melhor sobre quando João falou isso, né? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Então vou ler aqui rapidinho do versículo 1 ao 13. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João... Não, até o 3, ficamos até aqui. Primeiro a Bíblia fala que ele apareceu pregando. João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. E ele não só apareceu pregando no deserto, mas ele vivia nessas regiões. A vida de João Batista era uma vida peculiar, uma vida diferente. Ele escolheu viver de uma forma diferente dos demais da sua época. Ele se dedicou uma vida totalmente ao Senhor, né, separado pelo Senhor, uma vida totalmente dedicada ao Senhor, em oração, em particular com Deus, em busca, né? Como diz a canção, é ele, né, que foi inspirada nesse texto. Por ele, eu estou gastando a minha vida. João se dedicou totalmente, exclusivamente ao seu ministério, à vida do Senhor, consagrado desde o ventre, né? Ele tinha a sua maneira de se vestir, de se alimentar, a sua aparência também, né? Barbudo, cabeludo. Então João, ele era esse cara diferente, esse personagem diferente, aparentemente estranho, né, dos demais. Mas ele vivia ali nessas regiões mais separadas, né, nos desertos aí da Judéia e regiões próximas, né? E aí, quando se fala do deserto, a gente tem falado muito sobre isso, né, que para muitos é lugar de solidão, de escassez, lugar árido, né, de dificuldade. Mas para João era um tempo de crescimento, de afinidade com o Pai, Miguel. Ele se separava, mas era para buscar o Senhor, e ali ele iniciou o seu chamado, o seu ministério, né? Interessante que Mateus fala que as multidões vinham até ele no deserto. Lucas já fala que ele percorria até as outras regiões. Então ele começa ali o seu chamado, né, no deserto, mas também ele percorre as regiões ali da Judéia, pregando o evangelho do Senhor, a palavra, né, preparando o caminho do Senhor. Então João Batista, ele tinha essa chamada, né, essa forma de viver, né? Podemos enxergar a mão de Deus nos lugares mais áridos, amém, irmãos? Nem sempre o lugar de deserto vai ser lugar de sofrimento, de derrota, né, de percas, mas no deserto Deus se revela, amém? No caso, na vida de João Batista, foi uma escola verdadeira de intimidade, de aprendizado, né, de busca, de tete a tete com Deus. Ali o Senhor se revelou a ele. A Bíblia não fala que ele tinha escolas, irmão Rushnes, de teologia, que ele não aprendeu com ninguém, mas ele aprendeu com o próprio Deus ali no deserto, separado, né? Ele teve ali os seus momentos com o Senhor. Isso nos implica dizer que não importa o local onde estamos, se a palavra veio até nós, certamente iremos florescer, amém? Se a palavra do Senhor está conosco, nós iremos crescer, amém? Se a palavra do Senhor está dentro de nós, se nós vivemos a palavra, nós iremos conseguir caminhar firmes com Ele. Assim era a vida de João. Ele tinha essa forma, essa aparência, se vestia estranho, comia coisas estranhas, estava num lugar estranho, mas ele tinha a palavra de Deus dentro dele. E a palavra de Deus, ela faz toda a diferença na vida do cristão, na vida do crente. Se você não tiver a palavra, aí você vai ter dificuldade, aí você não vai conseguir caminhar e certamente você vai cair, você vai sucumbir, você vai ficar sozinho. Mas se você tem a palavra dentro de você, embora você esteja no deserto ou em qualquer lugar deste mundo, você irá crescer e florescer, porque a palavra dentro de você é que faz total diferença. Não é o local que faz a diferença, não é o local que nos faz aquilo que nós vamos fazer, mas a palavra dentro de nós é que faz total diferença, é que forma em nós o caráter de Cristo e que nos faz uma pessoa diferente, amém? Então João Batista era esse cara que vivia dessa forma.
Precisamos hoje pregar a mensagem onde estivermos. Da mesma forma que João pregava no deserto, nós também temos que pregar a mensagem onde nós estivermos. Sempre Deus enviará pessoas para nos ouvir. Onde nós estivermos, sempre vai ter alguém, irmão Ricardo, sedento pela palavra de Deus, sedento para ouvir uma mensagem que ainda não ouviu, de ser apresentado um Deus que ainda não conhece. Onde nós estivermos, existem pessoas assim, quer seja nos lugares onde tem multidões ou nos lugares onde tem poucas pessoas, mas onde nós estivermos, sempre estarão pessoas sedentas, pessoas carentes de ouvir a palavra, pessoas que precisam que o Evangelho chegue aos seus corações. Então, como eu falei, enquanto Mateus fala que as multidões iam até ele no deserto, porque ele tinha a palavra, e aí quando nós temos a palavra, sempre vai chegar alguém, vai sentar e vai pedir ali um conselho, vai pedir ali uma oração, não é assim? Sempre as pessoas vão ver em nós a palavra sendo vivida, a palavra vivificada dentro de nós, e aí essas pessoas que necessitam, elas vão nos pedir socorro, e aí nós precisamos estar prontos para nós anunciarmos a palavra de Deus, para nós pregarmos e ganharmos essas vidas para o Senhor Jesus. Mas também no livro de Lucas vai falar que ele também percorria ao redor de todo o Jordão. E analisando Lucas 3, eu acho que eu vou até pedir para o irmão Pedro colocar Lucas 3:3. Não é que está errado o texto, mas Lucas ele faz a abordagem da saída de João do deserto e percorrendo as regiões, né? Coisa que o Mateus não fez, mas ele fazia as duas coisas. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Quando você olha só para Mateus dizendo que vinham as multidões, às vezes gera talvez ali um conformismo, né? Um comodismo. É muito bom ficar aqui e querer só que a gente lance um convite aí pela internet, e hoje é uma ferramenta, a gente pode usar as redes sociais para convidar, usar o WhatsApp para mandar uma mensagem, mas às vezes fica algo muito assim, relaxado às vezes. Mas a gente pode ver já que Lucas aborda que ele percorria. Então a igreja precisa também entender que às vezes é necessário ir, sair das quatro paredes, sair do lugar do conforto, da cadeira aconchegante, do ar-condicionado, e ir lá fora e gastar o tempo lá na rua, numa visita, no evangelismo, sabe? É necessário às vezes a gente ir até as pessoas, porque hoje existem muitos bloqueios para que uma vida chegue até a igreja, para que uma vida entre as portas da igreja. Mas através das células, através, sabe, da nossa disponibilidade de coração, a gente pode chegar até essas pessoas. E aí, analisando Mateus capítulo 10, você vai ver que o Senhor Jesus ele ordenou aos 70, né? Vão de 2 em 2. Grande é a seara, poucos trabalhadores, mas ele conta com esses poucos. Cadê os poucos trabalhadores que estão aqui? Amém. Então ele conta conosco, conta com vocês. Vão lá de 2 em 2, preguem a palavra, expulsem os demônios, curem os enfermos. E aí o próprio Senhor Jesus ele também ia, né, percorrendo em toda a Judéia, Samaria, Cafarnaum, ele ia anunciando a palavra de Deus. E aí todos aqueles, o apóstolo Paulo, né, percorreu toda a Ásia, anunciando o Evangelho, fundou várias igrejas. Então também é necessário que a gente venha sair da zona de conforto e ir até as vidas. Quantos estão entendendo? Digo amém. É necessário também nós irmos. Então quando se fala de pregação do reino de Deus, de propagação do Evangelho, de anunciarmos a palavra, também precisa ter em nosso coração disponibilidade, né, para que nós possamos ir. Amém, irmãos? E aí, seguindo o texto, né, ele vai dizer, e dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependimento, segundo Hernando Dias Lopes, é a porta da salvação. Ele diz que a pregação sem a salvação sem arrependimento, ela não vai ter fruto, não existe. Certo? Vou repetir. Arrependimento é a porta da salvação. Ele diz, né, que hoje se pregam salvação sem arrependimento. E isso traz mais adesão do que conversão. Muitas igrejas estão aderindo pessoas, entrando pessoas, saindo pessoas. O movimento, né? Às vezes a igreja está lotada, mas de pessoas
que foram convencidas, mas não se converteram. Pessoas que a gente não vê uma mudança de rota, irmã Lidiane. Está na igreja, mas a vida permanece a mesma. Né? Esses dias agora estourou aí nas redes sociais aquele cantor de funk JP, né? Que tem uma série aí na Netflix muito estourada dele. Ele anunciando o fim da carreira dele no mundo secular do funk, e que ele e a esposa dele estavam agora dedicando a vida ao Evangelho. Aí eu creio, Miguel, isso é conversão. E ali ele conta que estava abrindo mão de contratos milionários. Aí que eu glorifiquei a Deus, né? E ele que era o último show dele, levantou assim um outdoor, um cartaz, né? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o Evangelho. Isso é conversão. Quando você abre mão de dinheiro, né, para viver a vida de Cristo, aí sim. Mas muitos hoje continuam cantando circularmente, dando shows e apresentações aí, falando coisas imorais, indecentes, e se dizem ser cristãos, contando piadas indecentes, imorais, e se dizem ser da igreja. E está cheio, irmãos. Mas pessoas que estão aderindo, né, o Evangelho, mas não estão se convertendo. Então, Hernán Dias Lopes, ele acerta quando ele diz isso. A palavra precisa chegar nos corações para que haja conhecimento de suas realidades caídas diante de Deus, e que precisam reconhecer seus pecados e com pesar e lamento no coração se arrependerem, para que haja aí sim o perdão e a salvação. Por que é necessária a pregação? Porque a pregação genuína, né? Lógico. Porque a palavra ela precisa chegar no coração. Viu, irmão Vinícius? Quando você contava ali o seu testemunho, né, na sua tese, a palavra chegou até você. Você disse para mim: Paulino, eu não bebia, eu não usava droga, mas eu estava no meio do pecado. Olha só, a pregação chegou até você, você teve a consciência que estava perdido, e ele pediu socorro ao Senhor, se arrependeu, com tristeza no coração, pediu ao Senhor misericórdia, se arrependeu dos pecados e foi salvo. Aleluia. É assim que acontece, através da pregação genuína. Vem ao nosso coração a necessidade, a gente se enxerga a nossa vida, a gente se olha e vê: eu sou um pecador miserável, e eu careço da misericórdia de Deus. Senhor Jesus, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. Por isso que a gente chora, por isso que a gente não se acha digno, por isso que a gente pede ao Senhor socorro. E aí ele vê um coração contrito, e diz a palavra que ele não rejeita um coração contrito, e quebrantado o Senhor não desprezará. Aleluia! Então o Senhor Jesus, ele nos recebe com seus laços de amor e nos dá a bendita salvação. É por conta do arrependimento. Então a mensagem de João, ela trazia isso: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. E por muito tempo eu pensava nessa frase, quando eu lia, né? Como é que João estava falando, né? Se arrependam-se porque está próximo o reino dos céus, se Jesus ainda nem tinha vindo, né? Eu pensava no reino dos céus a eternidade com o Pai, né? Como é que ele anunciava por muito tempo isso, né? Eu pensei. Mas aí quando a gente para estudar um pouco, ler, a gente começa a entender, né? Quando ele fala ali, se arrependesse porque próximo está o reino dos céus, próximo ao reino dos céus, ele está falando sobre a acessibilidade do reino. Para aquelas pessoas que estavam distantes da presença de Deus, do reino de Deus, ele dizia: olha, próximo está o reino dos céus da sua vida, basta que você se arrependa dos seus pecados. O reino dos céus é acessível para você, pecador. A você que é bêbado, a você que é mentiroso, a você que é adúltero, a você que é promíscuo, a você que é ladrão, a você que é desonesto, o reino dos céus é para você, é acessível para a sua vida. Arrependa-se porque está próximo, Jesus está perto, Ele tem salvação. Essa é a intencionalidade, né, de João falar sobre isso, trazendo-lhe para aquelas pessoas que existia uma graça de Deus sobre eles, que através do arrependimento e a fé deles, se eles crescem, eles poderiam receber e viver o reino de Deus. Amém? Imagina alguém que estava perdido, né, sem esperança na vida, prestes a desistir de tudo, e receber essa palavra, né, o reino de Deus é logo ali. Olha, está perto, você pode perceber, é de graça, participe disso.
Deus tem o melhor para você. Jesus sim está perto de nos buscar, amém, irmãos? Jesus está perto de voltar, mas antes Ele deseja que cada um de nós possamos receber e viver o seu reino aqui na terra, amém? Venha o teu reino e a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor, deve ser o nosso clamor nesses dias. O caminho é um só existe reino dos céus em nossa vida através do arrependimento. E aí, através do arrependimento, vai gerar em nós a conversão, a mudança. No original, todos conhecem, né? A palavra no grego, metanoia, mudança de mente. Um giro de 180 graus, não é de 360. Não é veio para a igreja, aí tal, legal, e depois voltou e foi para o mundo. Não, é 180. Veio do mundo, aí se converte, gira, e aí permanece no Senhor. Giro de 180 graus. E aí não dá para viver o reino de Deus em pecado. Não dá, pastor. Não dá. Por isso que muitos entram e saem. Porque querem continuar vivendo a vida do mundo dentro da igreja. Aí não dá. Não tem casamento, não tem aliança entre a luz e as trevas. Entre Deus e Belial. Entre a bênção e a maldição. Não dá. Ou você segue Jesus de verdade, ou você vai voltar lá para o mundo. E aí, semana passada falamos sobre a palavra de Apocalipse, né? Que o morno, o pastor pregando, foi? O morno, ele vomita. Ele diz, olha, importante que esteja frio ou quente. Porque se estiver em cima do muro, vai ser vomitado. Então, que possamos estar quentes, cheios da glória de Deus, cheios do Espírito Santo. Obedecendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Vivendo a palavra de Deus, vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. O autor João do Evangelho, né, faz menção à profecia de Isaías aqui. O autor do livro de Mateus, aliás. Ele diz, olha, voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Mateus ele faz menção de Isaías lá no Antigo Testamento sobre João Batista, sobre a profecia, né? E aí eu imagino esse cidadão, João Batista, né, gritando no deserto, arrependei-vos, pois é chegado o Rei de Deus, porque clamar no deserto fala de aumentar a voz, né, de proclamar a mensagem. Irmão, era uma loucura isso aqui, viu, meu? O cara vestido de pelo de camelo, se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, e gritando no deserto, arrependei-vos, pois é chegado o Rei de Deus. Era visto como um louco, certamente, né? Mas era alguém que tinha a palavra de Deus, aleluia. Era alguém que era cheio do Espírito Santo. Era alguém que andava com Deus. E eu me lembro de muitas situações, né? Quando eu vejo sobre pregar a palavra, né, de proclamar. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu acho que alguns vão lembrar aqui de um senhor, que ele passava dentro do ônibus ali na Sargento Hermínio, geralmente, ele botava a cabeça para fora e dizia, Jesus te ama. Quantos pegaram essa época? Eu não sei se ele estava... Ó, tá dizendo, irmão Tassi. Alguns lembram, ele gritava, não era, Francisco? Passava, botava a cabeça de fora, Jesus te ama. Todo dia aparecia, era um João Batista dessa geração, aquele homem, viu? E ele anunciava o Evangelho. Quantos já viram aqui nos terminais, aqueles irmãos gritando na caixa de som? Ah, Jesus tá... São João Batista dessa geração. São as vozes que clamam no deserto, que pregam a palavra de Deus sem temor, sem vergonha, sabe? Que pregam a palavra de Deus sem timidez, que anunciam a palavra àqueles que precisam ouvir, que não esperam só para que as pessoas venham até eles na igreja, mas eles saiam das quatro paredes e vão anunciar o Evangelho. Aleluia! E assim também nós precisamos aprender com João Batista, dessa voz que clama no deserto. Você está preparado aí para sair gritando no meio da rua? Pergunta ao seu irmão, está preparado, irmão? Para sair gritando que Jesus ama, que Jesus salva? O fato aqui não é se você vai gritar ou falar baixinho, mas precisamos anunciar a mensagem, amém, irmãos? Precisamos anunciar. Segunda-feira aqui no culto de colheita também falamos sobre isso. Se cada um de nós tomássemos a nossa posição de embaixadores do reino, de ministro do Evangelho de Deus, certamente essa igreja estaria lotada, amém? Para a pregação do Evangelho genuíno. Mas muitas vezes nós fechamos a nossa boca, e é isso que o diabo quer, calar a igreja do Senhor.
Cada um tem um testemunho valioso. Repito, né? Eu estou impactado com a apresentação de cada um dos irmãos. Pessoas que fizeram a escola de liderança. Os irmãos que alguns ainda estão, né, entrando nas células, alguns Timóteos agora, mas ainda nem líderes são, mas com testemunho impactante, falando de Jesus com propriedade, irmãos. Imagina se todos nós tomarmos a nossa posição diante do Senhor. Certamente muitas vidas seriam alcançadas, e é isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, de mim e de você. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que a gente aprende, do versículo 4 ao versículo 6, sobre a vida deste homem, né, sobre a mensagem de João. Ele de fato vivia o reino dos céus, o reino de Deus, João Batista, e também a gente precisa viver esse reino. Versículo 4 vai dizer assim: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinham gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João Batista, a gente aprende aqui, né, a simplicidade de João na sua vestimenta e na sua culinária. Não era algo à toa, não era algo assim, porque ele era assim, né? Na verdade, João, ele incorporou tanto isso, vivenciou tanto o reino de Deus, que aquilo era meio que uma resposta, irmãos, à sociedade moralmente caída daquela época, e que boa parte dela se regalava de ostentação e pompa, principalmente os mais religiosos. Olha que interessante, né? Pessoas que eram para ser exemplo e modelo, irmão Miguel, na simplicidade, na humildade, no amor, no serviço aos mais necessitados do reino de Deus, esses eram os que queriam distância, viu, Tiago? Esses eram os que não estavam nem aí. Esses eram os falsos moralistas, os hipócritas. E aí João, ele incorpora o reino de Deus de uma forma gloriosa, que ele toma essa decisão e como resposta, né? Eu me lembro dos profetas do Antigo Testamento que também faziam coisas loucas, né, para anunciarem a mensagem. Então, ele meio que cutuca nessa galera, esse povo aí, né? Esse se vestiu com roupas mais caras, sem se importarem com os mais necessitados. Comiam e bebiam regaladamente, se apropriando da glutonaria, que era um pecado muito comum na época, pouco falado hoje, né? O pecado da glutonaria, mas que era muito comum. Isso a gente vê em filmes, né? Inclusive, um filme que eu assisti, que quando vai falar da morte de João Batista, que mais na frente ele vai ser morto, e aí no filme a cena muito forte na minha mente é que tá lá Herodes, toda a turma, né? Toda a turma lá deles lá comendo e cheio de mulher seminua, aquela coisa terrível de pecado, né? Então, era essa geração, né, que João estava comunicando o reino dos céus. Pessoas que viviam em glutonaria, bebedices. João vem e mostra mostra o que é o reino de Deus de fato, né? E aí eu abro outro parênteses. Será que isso hoje, né, fala de algum tipo de evangelho que estamos ouvindo nesses últimos dias, onde muitos priorizam riquezas e bens, se esquecendo dos necessitados? Às vezes até disfarçam que se importam, mas na verdade estão vivendo pelo luxo, pelos reinos terrenos. Por isso que às vezes ouvimos coisas do tipo, não se espantem, né? Mas eu ouvi esses dias, eu vou repetir, eu vou denunciar. E quando eu tiver com a oportunidade da mensagem, eu vou denunciar o falso evangelho, para que a igreja tenha ouvidos para o verdadeiro evangelho, amém? E eu ouvi tal pastor na internet, ele dizendo que Deus não quer ver você com essa cara de pobre. Deus não quer ver você com essa cara de pobre. Meu Deus do céu, que pobreza teológica, que evangelho michuruca é esse evangelho da prosperidade, né? Aí então quer dizer que tem a cara de pobre, a cara de rico no reino de Deus? É assim, irmãos? Não é assim. Amém? Coisas piores, né? Leilão dentro da igreja. Quem foi que viu esses dias um leilão dentro da igreja? Meu Deus, relógio de 30 mil sendo leiloado. Setores VIPs na igreja, para separar o rico dos pobres, os famosos dentro do templo. Valores exorbitantes cobrados por pregadores e cantores para as suas apresentações, porque para mim isso não é pregação de evangelho, não é louvar o Senhor.
você cobrar valores exorbitantes, extorquir da igreja do Senhor para se apresentar. Precisamos denunciar esse falso evangelho, amém, irmãos? Precisamos denunciar. Pessoas estão corrompidas da mesma forma da época de João, estão corrompidas nos dias de hoje, vivendo um falso evangelho. Precisamos viver o reino de Deus na terra, e o reino de Deus é fazer a vontade de Deus. O reino de Deus é olhar para as coisas do alto, não para as coisas dessa vida, porque diz a palavra que as coisas dessa vida passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, meu irmão, e perder a minha salvação? Eu enriquecer, ter todo o dinheiro do mundo aqui nessa vida, como muitos falsos pregadores estão acumulando riquezas, e as pessoas não conseguem enxergar, entregando falsos recados, dizendo que é da parte de Deus, mas não é, da carne, pregando falsos evangelhos, misturando a doutrina do Senhor com a sua carnalidade, e as pessoas aplaudindo, e as pessoas glorificando, e as pessoas entregando dinheiro, porque é isso que eles querem. Então João se posicionou diante desses, também precisamos nos posicionar, amém? Afinal, vivemos o reino de Deus ou o reino da terra? A igreja. Faça essa autoanálise você. Nós, igreja do Senhor, estamos vivendo o reino de Deus na terra ou estamos usufruindo do próprio sistema, né? Do próprio mundanismo? Cuidado, irmãos. Aprendemos com João que existe um reino superior, que não fala de comida, nem de bebida, nem de riqueza, mas esse reino é fazer a vontade do Senhor. Aleluia! É fazer a vontade daquele que nos chamou. É de nós vivermos uma vida totalmente entregue ao Senhor e à sua vontade. Outra coisa que podemos notar é que, embora simples e sem apresentar milagres em seu ministério, né? Porque hoje, se o cara tiver um ministério que supostamente ele cura, faz milagres, aí que lota mesmo, é aí que a igreja enche, né? Se não tiver, não presta. Se não tiver revelação, não presta. Se não tiver cura, não presta, né? As pessoas estão em busca mais das bênçãos do que do abençoador. João não tinha nada disso, viu, pastor? Diferente de Moisés, né? Que o Senhor descia no monte, se revelava, abriu o mar. Diferente de Daniel, que o Senhor se fez presente ali com ele na cova. Dos amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego ali na fornalha, Deus se fez presente. Tantos outros homens de Deus no Antigo Testamento que Deus se revelou com poder e glória. João Batista era uma voz que clamava no deserto. Simples, com roupas simples, num lugar simples, comendo coisas simples. Mas a única coisa que chamava a atenção, que as multidões vinham até ele, era por causa da palavra de Deus. Porque a palavra veio até João. Isso é o que mais me maravilha, meu irmão Guel. A palavra dentro de nós é que faz a total diferença. É algo que é a palavra que vai ditar a nossa vida, não a nossa vontade, mas a palavra. E que nós estamos cheios dessa palavra, não precisamos de coisas extravagantes, extraordinárias. A palavra por si só é suficiente em nossa vida. Aleluia! Então diz o texto que multidões vinham até ele. Pessoas de todos os lugares vinham para serem batizadas por ele no Rio Jordão, após confessarem os seus pecados. Aleluia! E também, outra coisa que a gente vai aprender, versículo 7 ao versículo 10, é que a mensagem de João era uma mensagem dura para aquele que não se arrependia. Aí agora vai pegar mais, viu? Só beber aqui uma aguinha para poder ajudar. Fazia tempo que eu não pregava um sermão duro, né? Mas é a palavra, amém, irmãos? Então, para aqueles que não se arrependiam, a palavra engrossou para o lado deles, né? Versículo 7 ao versículo 10, ó. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Amém? E aí o 10, né? Eu esqueci do 10 aqui. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Fogo aqui é o fogo do inferno, viu? E a gente vai entender melhor.
Os fariseus e saduceus eram uma classe de religiosos da época, como a gente já falou aqui, né? Eles não aceitaram a mensagem de João. Eles iam até lá, mas não eram com o coração arrependido. Nossa, Senhor, misericórdia e tal, não. Eles iam para observar, e certamente para criticar João, que esse doido aí. Olha aí como é que ele se verte. Eles todos, né, ricos, todos granfinos, né, e tudo. Não, Deus aí não é com ele não, porque hoje é mais ou menos isso. Lembra? Cara de pobre, né? Então Deus não quer cara de pobre. Então se está com cara de pobre, se está com cara de João, não é de Deus. Olha só que coisa legal. Misericórdia, né? Então certamente eles iam ali para julgar João, né? Mas João, cheio de Deus, percebendo, né? Ele percebia isso, né? E aí, esses religiosos não aceitavam a mensagem e posteriormente também, né? Eles rejeitariam Jesus, né? Conservaram as suas práticas que se misturavam entre a escritura e as tradições. Lembrem-se que eles eram religiosos. Eles conheciam a lei. Eles conheciam a Torá, né? O Antigo Testamento. Então eles misturavam as escrituras e as tradições, né? Muito comum, né? Isso hoje as pessoas publicam, né, coisas na internet com um versículo bíblico, mas a vida toda desmantelada no altar, né? Então, é mais ou menos o que está acontecendo, né? A realidade sempre foi assim, né? A vida não condiz com a mensagem, né? Então eles eram esses religiosos, que se diziam cristãos, que se diziam servos de Deus, mas que na verdade eram verdadeiros hipócritas, né? E os saduceus, eles eram um grupo composto por sua maioria pessoas ricas, que nem se misturavam com os mais pobres, e desacreditavam de muitas coisas das escrituras, né? Depois eu não posso abrir muito, porque ia demorar muito o sermão, mas depois pesquisem sobre eles. Eram mais preocupados com a política e o poder, porque também era uma época muito difícil, essa época que João Batista estava pregando, que ele estava vivenciando, né? Uma guerra política terrível, né? Uma opressão terrível ali de Roma. Então o país todo, né, aquela comunidade toda estava corrompida, né, espiritualmente, né, politicamente. Então era algo muito difícil. E aí, né, eu abro mais um parênteses, né, aqui para dizer que isso me pegou, né, porque não é de agora, né, que a política traz grandes prejuízos para o reino de Deus, né. Precisamos ter cuidado com isso. Se a minha forma, Paulino, né, de pensar a política difere a palavra de Deus, eu preciso repensar. Muito cuidado. Sabemos o que são as ideologias, sabemos o que existe, né, hoje no meio político, que vem contra a palavra de Deus, o reino de Deus, mas o que nós estamos vivenciando nesses últimos anos para cá é uma idolatria política terrível. É algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque isso não pode ser o que vai ser predominante para a nossa fé, amém? Mas precisamos estar na palavra, seguindo a palavra, confiando na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, a gente viu muita coisa ruim no que diz respeito a isso nesses últimos dias, né? Quando se fala de política, quando se fala dessas coisas. Então, isso já era um problema. Eles se corromperam por conta da politicagem do poder da época. Esse grupo, o grupo dos saduceus, né? Estavam mais preocupados com isso do que com o próprio reino de Deus. Os fariseus, esses já tinham mais proximidade com o povo, mas eram hipócritas e também priorizavam suas tradições, muito mais que as escrituras. Inclusive, eram os principais responsáveis pela morte de Jesus. Você vai ver que lá na frente, ele é comprado, eles compram Jesus por Judas, né, Iscariotes, por 30 moedas de prata. Eles são ali um dos maiores responsáveis pela morte de Jesus. Não dá para falar tudo sobre eles aqui, mas eles representam hoje os que se dizem ser participantes do reino de Deus, mas que na verdade estão vivendo uma vida muito distante. Religiosos, estavam entre o povo ali, iam até João para ouvir a mensagem, mas uma vida totalmente distante. Mateus, ele não aborda, né, a resposta da mensagem, mas Lucas sim. Lucas capítulo 3, você vai ver que quando ele está pregando, Lucas faz questão de dizer que as pessoas em sã consciência, irmão Tiago, começavam a cair em si e diziam: e o que eu devo fazer? Coloca aí para mim Lucas capítulo 3. Soldados, publicanos, quando a mensagem chegava até eles, eles diziam, né?
versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Ele vem, né, começaram a dizer, Abraão nosso pai e tal, árvore. Aí ele dizia, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Percebam, né? A mensagem chegou, consciência de pecado, arrependimento, e aí eles perguntavam, né? Então, aí ele respondeu, não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntavam, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. E aí segue a palavra. Então João Batista, através da mensagem, as pessoas caíram em si em arrependimento, e ali perguntavam o que devia fazer. Ele abandone os seus pecados, abandone as suas práticas de pecado, as suas iniquidades, e venham fazer a obra de Deus, vivenciar, praticar o Evangelho de Deus para as suas vidas. E ele traz aqui algo comum entre eles, né, que a gente pode colocar, né, sobre honestidade, sobre ajudar os necessitados, amor ao próximo, e tantas outras coisas que a gente pode ver que ele abordou aqui no texto de Lucas, e que a gente, como igreja do Senhor, também precisa viver de forma piedosa também no reino de Deus. Amém? João não temeu a nenhum deles, e também mais na frente, por condenar o pecado, pagou com a própria vida. João, para quem conhece a história, né? Ele foi decapitado, porque denunciou o pecado na família de Herodes, né? Um adultério. Eles não iam até João para serem batizados, eles iam para observar, como quem diz, eu não preciso desse batismo, mas ouviram de João uma palavra dura, raça de víboras. Quem lembra de Paulo aqui na ilha de Malta? Quando foi picado por uma, ele pensava que ia morrer, não ia? Porque eram víboras venenosas. No caso de Paulo, Deus livrou, Deus curou, e Paulo seguiu no seu ministério. Mas quando ele fala aqui de víbora, né, a gente pode entender que ele está tratando aquelas pessoas como pessoas más, venenosas, que envenenavam a sociedade com as suas práticas, com as suas tradições, né? Que matavam espiritualmente aquele povo. E ele diz, raça de víboras, quem vos deu a ideia de vocês fugirem da ira vindoura? E que ele já aplica sobre a eternidade, sobre o inferno. Quem vocês pensam que são? Vocês não fugirão da ira de Deus. Vocês estão se enganando, vocês estão enganando as pessoas. Se arrependam, larguem mão dos seus pecados e se arrependam e peçam perdão a Deus. Era essa a mensagem de João, porque senão vocês cairão nas mãos do Senhor, na ira do Senhor, serão lançados no fogo. Essa era a palavra de João para aqueles que não se arrependiam. E certamente essa palavra vai para aqueles que aqui estão me ouvindo, que ainda não se arrependeram. O que vocês estão esperando? Por que vocês estão fugindo da ira de Deus? Vocês pensam que irão fugir da ira de Deus, mas na verdade ninguém vai fugir da mão do Senhor. Todos nós um dia prestaremos conta com Ele das nossas obras, das nossas práticas. E é necessário que o Senhor encontre em nós as nossas vidas justificadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas para isso só existe um caminho, que é o caminho do arrependimento. Através do arrependimento. Se você não se arrependeu, não se converteu, mas se convenceu, você apenas foi aderido no rol da igreja. Talvez até na membresia, desceu as águas, mas se a sua vida não está de acordo com a palavra, você está se enganando. Muito cuidado, porque assim viviam aqueles homens, aqueles religiosos. Por fim, ele vai falar dessa ira vindoura, do juízo de Deus, e diz para que deem frutos de arrependimento, ou seja, mostrem a mudança, né, na vida prática. Aí ele pega mais pesado ainda quando diz que eles não se confiem na religiosidade, porque eles diziam, né, nós somos filhos de Abraão, tipo aquela coisa, né? Ah, mas eu sou crente desde o berço.
eu conheço a palavra, nasci crente, sou filho de pastor, isso aí não leva ninguém para o céu não, irmãos. É a nossa vida individual, é a nossa vida com Deus, eu, Paulino, eu e Deus, você e Deus. É como é que está a tua vida hoje, faça essa autoanálise. Se Jesus viesse agora, se Ele voltasse agora, como é que está cada um de vocês? Como é que eu estou diante do Senhor? Não é pelo meu conhecimento, se eu conheço, se eu sou filho de Abraão, se eu sou judeu de nascença, israelita, se eu sou dessa igreja, se eu sou membro fundador, não, é a minha vida diante de Deus, diante dos olhos do Senhor. Então eles tinham isso, né? Pensavam, né, que estavam salvos porque eles conheciam. E João diz que até das pedras Deus podia se ressuscitar filhos de Abraão. Então ele pega mais pesado ainda, né? E ele diz: o martelo está posto à raiz, e quem não der fruto será cortado e lançado no fogo do inferno. E o que é o fruto aqui? Arrependimento. Talvez eu falei essa palavra aqui, a que eu mais falei nessa noite, né? Mas precisa ficar fixado em nossas mentes, que só é possível a salvação através do arrependimento genuíno e verdadeiro. A salvação, ela só é possível através do arrependimento genuíno. Não é se arrependeu hoje, aí amanhã se arrependeu de novo, aí amanhã aí fica nesse ciclo de vidas à frente e nunca se arrepende genuinamente. Não, mas é uma vida de arrependimento genuíno. Vamos falhar, vamos tropeçar, vamos ficar fraco, às vezes cair, mas eu não saio da presença de Deus, eu não saio do caminho do Senhor, eu permaneço no Senhor, porque eu me arrependi. Para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna, Senhor? Não temos mais para onde ir, para onde voltar, irmãos. Então quando você estiver vivendo os momentos de fraqueza, de dificuldade, de luta, clame ao Senhor, porque Ele está perto de você. Ele te levantará, Ele te sustentará. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes Sião, irmãos. Não se abalam, mas permanecem nele. E assim nós iremos permanecer no Senhor, dando fruto de arrependimento, uma vida diante de Deus firmada. E eu lembrei nessa palavra dura de João, do testemunho que o pastor Bosco trouxe. Ele sempre fala sobre aquele homem que o evangelizava, né, que já partiu para o Senhor, que chegou um momento que ele disse: olha irmão Bosco, amigo Bosco, o pastor não era convertido ainda, já lhe falei, né, do evangelho, já lhe ensinei a palavra, já lhe mostrei tudo. Se você não quiser Jesus, pode ir para o inferno. Foi assim? Você vai para o inferno. Então às vezes vai vir uma palavra mais dura, né? Mas a gente não pode, irmãos, deixar de pregar o evangelho por medo de que a pessoa não vai gostar. João Batista não estava nem aí. Para essas pessoas que não queriam se arrepender, ele dizia: pois então cuidado, porque está posto o machado à raiz. Se não der fruto, será cortado e lançado no fogo do inferno. É muito melhor a pessoa ouvir uma palavra dura hoje e se arrepender, do que nunca ouvir uma palavra dura, ser massageado o ego e ir para o inferno depois. É ou não é? Então precisamos pregar com amor. Ninguém prega dizendo que a pessoa vai para o inferno feliz, não. Eu não fico feliz mesmo vendo. Teve agora nesse instante um amado irmão que está desviado aí, afastado. A gente estava ali, eu, o pastor Bosco, o irmão Rustens e o irmão Assis orando por ele. Amado, querido, mas está vivendo o mundo. Eu disse para ele: meu querido, você precisa tomar uma decisão. Senão, eu já disse isso para ele várias vezes, o diabo vai te levar, ele quer destruir a tua vida, te levar para o inferno. Abre o teu olho, tu conhece a palavra. Eu falo isso feliz? Não, eu falo isso com pesar no coração. Mas é a realidade espiritual, que cada um diante de Deus toma a sua decisão. Ninguém pode salvar ninguém, irmãos. A salvação é individual através da sua renúncia, da sua busca e do seu arrependimento. Então todos nós prestaremos conta. Então todos nós precisamos estar diante do Senhor com a nossa vida íntegra, porque senão será cortado e lançado. Fique de pé, vamos encerrar. Aleluia. Falar de arrependimento não é fácil, mas é necessário.
E cada um de nós precisamos nos analisarmos, né? Nos autoanalisarmos, avaliarmos a nossa vida. Talvez você chegou nessa noite aqui destruído, em pecado, distante de Deus. Talvez você está afastado da igreja, do Senhor. Mas essa palavra chegou ao teu coração nessa noite. Arrependa-se, porque próximo está o reino dos céus. Diferente da época de João, Jesus já veio, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E a promessa é que Ele virá nos buscar, amém? Então o reino dos céus está próximo, tanto que diz respeito à acessibilidade, mas também porque está muito próximo e nós estaremos com Ele para sempre, com Ele para sempre. Então, se você demorar, tardar a tomar a sua decisão de viver um evangelho genuíno, de renunciar à sua vida de pecado para viver verdadeiramente uma vida de morte do seu eu, de levar a sua cruz, talvez vai ser tarde demais, porque quando a trombeta tocar, você não vai ter mais tempo. Quando o Senhor Jesus vier com seus anjos e recolher dos quatro cantos da terra todo o seu povo, a sua igreja eleita, aqueles que a Rosinha falou, os remanescentes, aqueles que perseveraram no caminho do Senhor, aqueles que abriram mão do pecado, das vidas deste mundo, do sistema mundano, da iniquidade, dos prazeres desta vida, das riquezas ilícitas, das coisas que nos afastam de Deus. Cuidado que pode ser tarde demais. Então prepara aí a tua mala, prepara aí a tua vida, santifica as tuas vestes, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, porque diz em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Versículo 11 e 12. João reconhece que viria alguém que é mais poderoso do que ele. Quem é esse alguém? Jesus. Quem é esse alguém? Jesus. João batizava com água para o arrependimento. Vamos ler aqui o versículo 11 e 12 para finalizar. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém, esse aí é mais poderoso que eu. Aleluia. Tanto que eu não sou digno de nem levar as suas sandálias. Então aqueles que achavam que ele era o Messias, ele falando isso, como é que ficaram? Nossa, se esse homem aí que tem intimidade com Deus não é o homem, não é o enviado, então esse que ele está falando, imagina quem é? É o Todo-Poderoso que nunca perdeu a batalha, é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. É Ele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará toda a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele fará separação, irmãos, dos que são, dos que não são, dos bodes e das ovelhas. Meu Deus, eu falo isso com muito temor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Deus, daqueles que ainda não se decidiram. Tem misericórdia daqueles que ainda vivem, Deus, uma vida em cima do muro, que estão vivenciando a vida de igreja, domingo a domingo, mas que não se entregaram genuinamente, Senhor. Tem misericórdia, eu falo isso com muito temor no meu espírito, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. E levanta, Deus, um povo arrependido, Senhor, genuíno. Um povo, Senhor Deus, que abre mão de tudo para viver o verdadeiro evangelho, para viver uma vida piedosa de oração, de prática da palavra, como esse homem vivia, Senhor. Ele virá, Ele nos batizará. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo, comece a orar ao Senhor nesse momento. Comece a pedir que Ele venha lhe encher do Espírito Santo, que Ele venha lhe envolver com o seu fogo. Comece a pedir perdão pelos seus pecados. Você que está aqui, que ouviu essa palavra, esse é o momento que o Senhor separou para você, querido, querida. Não há mais tempo a perder. O reino dos céus é logo ali. Ele está aqui. Em nome de Jesus, arrependa-te, volta-te a Ele, como o filho pródigo voltou aos braços do Pai. Nessa noite o Senhor te espera.
quer te encher do Espírito, Ele quer te batizar no fogo. Quantos querem queimar no fogo do Senhor? Este fogo que purifica de todos os nossos pecados, que santifica a nossa vida. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Que venha o reino do Senhor sobre nós. Quantos querem o reino do Senhor? Comece a glorificar a Ele. Comece a exaltar o nome dEle. Aleluia.